Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui estudando Carta de Paulo aos Colossenses. Hoje a gente vai estudar o último capítulo, o capítulo 4. Eu vou, antes de começar, pedir para a irmã Helena fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui. Irmã Helena, pode orar, por favor? Paz do Senhor. Ô Jesus, muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, obrigada pela noite de repouso que tu nos deste, obrigada por tudo que fizemos ontem, Senhor, foi uma bênção, Senhor, sempre que o Senhor está no controle de todas as coisas que a igreja se pôs para fazer, Senhor, e o Senhor está sempre na frente, no controle de tudo, ó Deus. Obrigada, Jesus, pelas vidas que nos ajudaram, obrigada por tudo, Jesus. Te peço agora, Senhor, nesta manhã, Senhor Jesus, pelo estudo bíblico que nós vamos agora, estamos aprendendo Colossenses, tem sido uma bênção, tem sido um ensinamento, ó Deus, que nós possamos colocar em prática todos os ensinamentos que nós aprendemos, Senhor. Obrigada pela vida do Marcelino, do Edgar, que está sempre à frente. Obrigada, Senhor, porque todos aqui que estão participando, Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, e pelo esse estudo bíblico, Pai, que entre no nosso coração, na nossa mente, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Aí peço pelo pastor Vanderlei também, Senhor, que não está muito bom. Eu peço que o Senhor entre com cura na vida dele, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Fechado. Bem, obrigado, irmã. Bom, então vamos aqui. Nós estamos aqui estudando Colossenses, é a 7ª carta aqui das cartas de Paulo, né? A gente já passou aqui por todo o índice aqui, o autor, o local onde ele estava, a gente sempre vê esse mapinha, ele estava em Roma, Colossos está aqui, né? Perto de Éfeso, aqui na Galácia, né? A gente já falou sobre a ocasião. Deixo aqui também sempre essa telinha onde mostra todas as cartas de Paulo, na sequência que cada uma vem aparecer, né, no tempo cronológico, está aqui. Falamos um pouco também da cidade de Colossos, né, que ela fica perto de Éfeso, 160 quilômetros de Éfeso, né. Falamos ali que aquela região ali, Colossos, ele está perto de Laodiceia, de Herápolis, falamos isso também. Enfim, falamos dos temas, abordamos os temas. E aí, fizemos a leitura. São 4 capítulos que tem essa carta. Então, no capítulo 1, Paulo ora, agradece pelo desenvolvimento, bom desenvolvimento do pessoal de Colossos. No capítulo 2, tem a maior parte de todos os temas abordados por Paulo, né? O principal tema é o Jesus sendo o centro da nossa fé, da nossa vida, de tudo que a gente for fazer. Jesus é o centro. E Paulo adverte também, ainda no capítulo 2, alguns cuidados que a gente deve ter para não se desviar da palavra, né? Então, a gente falou sobre isso. E no capítulo 3, então, Paulo fala, então, conhecendo isso, e aí ele fala como seria uma nova vida com Cristo. Então, no capítulo 3, ele fala para a gente tudo que é ruim, que a gente deve abandonar, assim como ele fala também qual que é, o que é bom e o que a gente deve cultivar, as virtudes que a gente deve cultivar. Então, Paulo, ele menciona isso no capítulo 3, e também no final ele fala sobre a família, como que deve ser um lar cristão, a gente já falou isso, terminamos domingo passado. E aí hoje a gente vai ler o capítulo 4 e vamos encerrar o nosso livro de Paulo, né, hoje. E aí, só lembrando que domingo que vem, antes da gente começar o novo livro, a nova carta, né, domingo que vem a gente vai fazer o estudo bíblico presencial lá na igreja, às 10 horas da manhã, né? Então a gente vai fazer um dia especial, uma confraternização com a igreja, vamos aproveitar, vamos fazer um estudo bíblico lá na igreja, e logo na sequência a gente vai fazer um almoço com todos, então a gente depois vai divulgar nos grupos. E aí no outro domingo a gente começa uma nova
um novo livro. Domingo que vem o tema vai ser um tema específico para a gente, tá bom? Bom, então vamos ler aqui o capítulo 4, tá? Vamos fazer a leitura. E depois dessa leitura a gente faz uma conversa rápida do que está aqui nesse capítulo 4, fechando aqui toda essa ideia de Colossenses, tá bom? Então eu vou ler aqui, primeiro bloquinho aqui, quando Paulo vai falar sobre oração e prudência, uma parte importante aqui também do capítulo 4. O capítulo 4, na verdade, ele começa ali no versículo 1, né? A gente abordou esse versículo 1 no capítulo 3, porque ele fazia parte do tema que a gente discutiu no domingo passado, né? Lembra? Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então a gente estava falando sobre como a gente tem que ter a nossa vida, o nosso relacionamento com as pessoas, né? O lar cristão, né? O marido, a mulher, os filhos, os servos, e também aqui terminando os senhores, né? Então, isso aqui terminou o que a gente viu no domingo passado, o lar cristão e o nosso relacionamento com as pessoas. Agora do versículo 2 para frente, tá? Vou ler aqui o 2 até o 6, tá bom? Ó, e acompanhe aí, ou na tela, ou na Bíblia de vocês, vamos lá do 2 até o 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Bom, eu vou aqui, antes da gente... Eu vou aqui já, antes de dar sequência, né, no capítulo 4, vamos só dar uma enfatizada nesse bloquinho, né, quando ele fala de oração e prudência, né, Paulo já está falando aqui perseverar na oração, né, a gente tem ensinado realmente que a gente tem que orar sempre, sempre. Então, e Paulo, ele está nos ensinando a perseverar na oração e vigiar sempre. E ele fala também, vigiando com ações de graças. A gente sempre tem que dar graça. Porque Paulo está divulgando a maravilha que é o Evangelho, maravilha que é Jesus, a maravilha que Deus fez com a gente, a maravilha da salvação em Jesus. Então, ele sempre fala, temos que ser grato. Por quê? Por essa maravilha que nós recebemos, tá? E aí, ele também continua aqui falando, ó, e ao mesmo tempo, suplicai também, né? Ele fala de perseverar em oração, mas também por nós. Ó, Paulo fala assim, orem por nós. De novo, Paulo está sofrendo, passando uma situação, né? A gente está vendo aqui como é a vida de Paulo, e sempre quando ele pede oração, a oração é para quê? É para curar as dores? É para sarar as feridas? É para curar as enfermidades? Não. Ele sempre, olha só que ele fala, ó, orem por nós para que Deus abra a porta à palavra, para que a gente possa falar do ministério de Cristo. Então, pelo qual estou algemado, quer dizer, ele usa esse termo por causa de estar fazendo analogia, né, da cadeia, ele está preso e tal. Então, ele fala que ele está algemado em Cristo, ele está preso, ele está focado em Cristo. Então, ele fala assim, ó, rezem para nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, para levar Cristo, né? Para que eu o manifeste, né? Manifeste Cristo, aqui no versículo 4 ele fala, para que eu manifeste como devo fazer. Então, ele fala, orem por mim, para que eu saiba levar o evangelho corretamente, como é a minha missão. Então, a gente tem que orar sempre pelas pessoas, e aqui Paulo também dá uma dica importante para a gente. Orar para que Deus nos capacite para levar o evangelho corretamente para as pessoas. Então, isso é muito interessante, né? Sempre Paulo, quando ele pede oração para ele, a gente vai pensar que é alguma coisa assim corriqueira da gente, do nosso sofrimento. Não. É para que ele realmente consiga cumprir o propósito que Deus deu para ele, que é levar o evangelho a todos. Olha só que interessante esse comecinho, tá? E aí ele fala, então, e também outra dica que ele dá
muito importante, ele fala assim, ó, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Isso aqui é uma lição importante que tem que ficar na nossa cabeça. Por quê? Ele está falando que a gente precisa se comportar bem, a gente precisa saber abordar os de fora, porque a gente vai levar justamente o evangelho para os de fora. Então ele fala, aproveitai as oportunidades. A gente tem que aproveitar as oportunidades para levar o evangelho para quem não conhece Jesus. E aí ele fala, então, e a vossa palavra, ela tem que ser sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder cada um. Então, Paulo já está falando para a gente, dando essa dica, que a gente tem que ser agradável para levar o evangelho. A gente tem que saber falar com as pessoas. Olha, ele fala assim, ó, como deveis responder a cada um. Tem pessoas que a gente não pode tratar todo mundo igual e achar que o jeito nosso de levar a palavra está certo. A gente precisa conhecer um pouco as pessoas para a gente saber como é que a gente pode ser o mais agradável possível, como é que a gente pode ter a melhor estratégia para abordar, para a gente poder aproveitar as oportunidades. Então ele fala assim, a nossa palavra tem que ser temperada com sal, tem que ser agradável. Por quê? Para que a gente aproveite aquela oportunidade quando vai falar de Cristo, para as pessoas que não são da igreja. Então ele fala assim, vamos usar sabedoria para os que são de fora. Então essa aqui é uma lição muito importante que Paulo nos traz sobre a abordagem das pessoas que são de fora. Então, aproveitai as oportunidades e palavra sempre agradável, né, para a gente responder cada um. Bom, e aí então, primeiro nesse bloquinho, Paulo nos dá essa dica da oração e da prudência para com as pessoas de fora. E agora a gente vai começar a ler o Paulo falando sobre, né, vai dar a saudação, vai falar dos amigos dele que estão com ele e tal. Antes disso, Edgar, aqui desse bloquinho aqui da oração. Uma observação só nesse bloco, né? Paulo está falando que a gente tem que ter prudência, tem que estar sempre observando de uma maneira em que a gente, quando interagir com pessoas que não são da igreja, que não estão no nosso meio, né? E a gente tem a prudência, porque a gente pode ser um obstáculo para a conversão deles. Justamente. Dependendo da maneira em que você interage, que você conversa, que você se aproxima, que você tenta trazer ele para o evangelho, você pode até ser um obstáculo pela sua maneira diferente, né, de falar, da maneira característica do evangélico, vamos dizer assim, né, hoje em dia, né? Ele às vezes fala com uma espécie de um dialeto, né? É engraçado que algumas igrejas elas desenvolvem um dialeto próprio, né, do evangélico. E isso causa estranheza, né? A pessoa fala, puxa, eu não quero ficar assim não, né? Isso é muito esquisito, né? Então, agir de uma forma natural em que você consiga interagir com essas pessoas que estão fora da igreja e elas sintam prazer em estar perto, em se achegar à igreja, em saber que são pessoas como eles também, só que tiveram uma conversão, né? E elas não são pessoas esquisitas, né? Não são de outro planeta, né? Porque isso pode causar estranheza e tornarmos um obstáculo para a conversão. Um obstáculo literal mesmo, né? Você não permite que ela que consiga chegar a Deus, né? Justamente. Muito, muito importante a forma de abordar. Você tem razão, inclusive, tem pessoas que às vezes não sabem abordar, ou às vezes a pessoa é muito chata e às vezes acaba afastando pessoas, sabe? Tem que ter realmente se preocupar com isso, né? Com o jeito de abordar, para ao invés de afastar pessoas, trazer. Porque essa maravilha que a gente vai levar para as pessoas, a gente tem que saber explicar essa maravilha que é o Evangelho, né? Bom, aí continuando aqui, então vamos lá do versículo 7, do 9. A Rosi levantou a mão? Sim, Marcelina, paz do Senhor a todos. Pode falar. É isso, só completando um pouquinho isso que o Edgar está falando, eu abordei até um pouquinho isso no dia que eu levei a palavra, né? Que nós temos que tomar cuidado também, não ser preconceituoso, temos que tomar muito cuidado com isso também.
Porque Jesus, ele era simpático. Jesus, quando ele ia falar com qualquer pessoa, como eu usei aquele dia da Samaritana, o texto da Samaritana, ele era simpático. Se ele não fosse simpático, as pessoas não queriam estar perto dele, né? E nós, como servos do Senhor, a gente tem que tirar aquele rótulo de crente. Nós temos que ser cristãos, né? Porque quando você é cristão, você passa Jesus para as pessoas, elas vão querer estar perto de você, mesmo que você não esteja lá falando 1.500 palavras do evangeliquez. Você, só com o seu modo de viver, você vai mostrar Jesus para aquelas pessoas e elas vão querer estar perto de você. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não... O nosso modo de viver, o nosso modo de falar até, não seja um modo que venha expelir, né, afastar essas pessoas. Então, a gente precisa sempre estar observando, precisa sempre pedir para o Espírito Santo estar orientando a gente, estar alertando a gente nesse sentido, dando sabedoria para a gente agir, né? Como ele fala aqui, para que a gente tenha, como é que ele falou aqui? Sabedoria mesmo, né? Portar com sabedoria, para a gente poder trazer essas palavras e não ser um obstáculo, ser as pedras de tropeço, né? Ser aqueles que vai ser um tropeço para aquela pessoa não chegue ao Evangelho de Cristo, né? Então, você tem que, com o teu modo de viver, com o teu modo de agir, você tem que atrair as pessoas. E agir sempre com amor. Como que Jesus agiria com aquela pessoa? Você tem que sempre que pedir para o Espírito Santo te dar essa sabedoria. Como que Jesus agiria com aquela pessoa? Né? Para que a gente possa realmente trazer essas pessoas para perto e não expulsar elas, expelir elas de perto, né? Da igreja ou da presença de Jesus Cristo mesmo, né? Para o Evangelho, né? Amém? É isso. Exatamente. Amém. Muito bom. Bom, aqui do 7 ao 9, né? O que ele fala? Do versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento de toda a nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Bom, o que ele... Eita. O que ele está falando aqui? Está falando assim, ó, vou mandar o Tíquico e o Onésimo, né, aí até vocês, né? Então, eles que vão levar essa carta, né? E ele está falando assim, ó, desculpa, de manhã, complicado. Ele fala assim, ó, da situação dele, que o Tíquico, ele vai levar as informações. E também vai o Onésimo, junto com ele. E aí, o que ele fala assim, ó? Ele fala assim, ó, que ele vai informar de tudo e vai alentar o vosso coração. Por que alentar o vosso coração? Porque eles estão preocupados com a situação de Paulo. Então, eles estão preocupados com a prisão de Paulo. Eles querem saber como que tá, né? Então, naquela época, as informações não eram que nem hoje, né? Que a gente sabe de tudo online, o que está acontecendo no mundo. Aquela época era difícil. Tanto é, né, que demorava para chegar as informações de um lugar para o outro, né? E aí Paulo está falando, então, vai Tíquico e Onésimo. Bom, e aí o que acontece? Né? O Onésimo, lembra que a gente falou sobre alguns personagens de Paulo? Deixa eu até voltar aqui para falar um pouco do Onésimo, porque ele fala, o Onésimo é um irmão do vosso meio. Né? Então, estou mandando aí os dois, o Tíquico e o Onésimo, e ele vai mandar todas as informações. Quer ver? Ó, vou voltar um pouquinho aqui. Ó, lembra que a gente falou um pouco de alguns companheiros de Paulo? Que Paulo não estava sozinho. Vocês vão ver que aqui na carta, Paulo vai mencionar um monte de pessoas. Ó, o Onésimo, por exemplo, ó, tá vendo? Ó, lembra que a gente deu uma passada aqui falando do Onésimo? Ó, Onésimo foi um escravo fugitivo de Filemão. Então, o Onésimo, ele foi escravo de Filemão. O Filemão era um cristão lá de Colossos, né? Então, o Onésimo fugiu de Filemão. E aí, o Onésimo encontrou o apóstolo Paulo onde? Em Roma, que é lá onde Paulo está, né?
e ele se converteu ao cristianismo e foi transformado pelo evangelho. Então, veja bem, história de Onésimo, que interessante. Ele era o escravo de Filemão, Filemão era um cristão em Colossos, ele fugiu, ele encontrou Paulo lá em Roma, ele está lá, né, com Paulo, e aí ele se converteu, né? Paulo converteu lá, conversou sobre, né, o evangelho com ele se converteu. Aí, Paulo, ele manda o Onésimo de volta, então, lá para Filemão. Lembra que tem uma carta de Paulo aqui? Para Filemão? Nós vamos estudar aqui. Então, inclusive, a carta que Paulo escreve em Filemão, ele estava onde? Estava lá em Roma, preso. Então, quando Paulo escreveu a carta, essa carta que a gente está estudando para Colossenses, ele também escreveu uma carta para Filemão, que é lá de Colossos. A gente vai estudar essa carta também. Então, eu só estou contextualizando para a gente entender. E aí, Paulo, quando ele faz a carta para Filemão, ele está falando, ó, estou enviando aí o meu amigo, mas não recebe ele como escravo, não. Recebe ele como um irmão. Porque o poder transformador da fé e a reconciliação da Bíblia, né, fez ele mudar. Então, ele fala para o Filemão receber ele já como um irmão. Né? Então, o Filemão, ele era um cristão, ele era líder lá de uma igreja, lá em Colossos. Tá? Então, Paulo escreveu para Filemão, falando para ele receber o Onésimo. Tá? Só para a gente dar uma contextualizadinha aqui. Voltando lá. Voltando aqui no capítulo 4, né? Então, ele já está mandando esses dois. E aí, o que acontece aqui? Ele vai, do bloquinho aqui, dos 10 ao 17, ele vai fazer as saudações finais, ó, a gente vai ler aqui, e ele vai tocar em mais outros nomes, que a gente já conversou, mas sempre é bom a gente entender o contexto. Ó, vamos ler aqui do 10 até o 17? Mas vocês acompanhou aí na tela ou na sua Bíblia? Ó, do 10 a 17. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Recebesse instruções, sobre quem recebesse instruções, né? Se ele for ter convosco, acolhei-o. Marcos, tá? Que é primo de Barnabé. Se ele for aí, acolhei-o. Versículo 11. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Lenitivo, é só para a gente enfatizar aqui, é como o lenitivo é algo que faz, tipo um remédio que faz passar a dor, né? Alívio para a dor. Mas aqui no contexto bíblico é pessoa que conforta, que alivia, que está sempre ajudando as pessoas nas horas difíceis, sabe? Esse apoio. Então, ele tem sido essa pessoa lenitiva. Um consolador, né? Um consolador, isso. Boa palavra, Edgar. Um consolador. Paulo tem como um consolador. 12. Saúda-vos também quem? Epáfras, que é dentre vós. Lembra? A gente falou de Epáfras, ele que fundou a igreja lá, né? Que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia, pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses e das de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós, né? Leia igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprirdes. Olha que interessante aqui, ele está falando, você vê quantas pessoas, né, que estavam com Paulo, né, os amigos de Paulo, enfim.
aqui, o Paulo está chamando uma atenção que eu queria também focar, em Epáfras, né, no versículo 12, que o Epáfras, que ele é de lá, né, de Colossos, e o Epáfras, que fundou lá a igreja, e que foi visitar Paulo e levar as informações de Colossos para Paulo. Então, Epáfras está lá com Paulo. E ele está falando, olha, o Epáfras, ele se preocupa muito com vocês. Ó, ele se esforça sobremaneira, ó, continuamente por vós nas orações. Oração contínua, gente. Mas para que ele está orando? Para que conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Então, ele está orando. Quando eles conheceram, estão se desenvolvendo bem, então a oração de Epáfras é para que eles conservem assim, no caminho certo, no trilho, convicto da vontade de Deus. Então, Paulo está falando, eu dou testemunho que ele se preocupa muito com vocês. E também pelos de Laodiceia e também pelos de Hierápolis. Lembra que a gente falou que lá em Colossos são aquelas 3 cidades, né? Colossos, Laodiceia e Hierápolis? Essas 3 cidades, que são lá naquela região, perto de Éfeso, né? Então, a gente já falou sobre isso, só estamos contextualizando e entendendo aqui, né? No versículo 14, onde ele vai falar de Lucas também, mas antes, Edgar, levantou a mão. Importante a gente, como o Paulo está aí dando umas dicas aí para a gente, né? No sentido de você estar dentro da igreja, tá? Você tem a salvação, é individual, né? O seu contato com Deus ali, de você conversar num quarto, a sós com Deus ali naquele momento, também faz parte dessa vida cristã, mas ele destaca muito o companheirismo, o grupo, o apoio de um irmão para o outro, aquele que ajuda, vai e leva a palavra quando ele não pode, aquele que você conversa, olha, tem um irmãozinho que está precisando lá e eu não posso ir até lá, você pode ir para mim? Ele vai, sabe, indicar, você tem um grupo em que trabalhe junto no Evangelho para que ele seja um grupo forte e que você consiga fazer o seu trabalho com um grupo, né? Não só individualmente. Num mundo em que você tem hoje as individualidades se destacando, né? As pessoas querem ser o tal, o grande isso, o grande aquilo, mas ele quer ser o grande, ele não quer que o grupo dele seja grande, ele quer que ele seja o grande. Então, hoje a gente vive uma competição muito grande, e no nosso meio não deveria existir isso, né? Deveria ser um grupo em que um ajuda o outro para que esse grupo saia bem, né? Consiga o objetivo, né? Que é levar o evangelho, né? Então sempre Paulo fala muito, olha, meu companheiro aqui, meu amigo ali, né? Então assim, ele conta com esses amigos, os amigos devem contar com ele também, e é recíproco ali, né? Então isso é legal, né? Ele falar o tempo todo da gente estar acompanhado de boa gente, vamos dizer assim, né? De gente que vai edificar e não destruir, né? Não contribuir para que você não consiga, né? É bem legal, né? Paulo falando dos amigos dele, né? Verdade. Isso é importante, é um ensinamento para a gente. E aí ele seguindo aqui, ele fala também o quê? Saúda-vos Lucas, o médico amado, né, e também Demas. O Lucas, então, o Lucas está com Paulo. Lembra que a gente já falou sobre, né? O Lucas estava com Paulo lá nessa época. E Lucas é o autor do Evangelho, né? E também do livro de Atos, dos apóstolos. O livro de Atos, né, que contém a história da formação da igreja e a história de Paulo, né, que a gente toda hora está lendo Atos, né? E Lucas, ele vivia com Paulo, né? Então, Lucas que escreveu em Atos, né, também ele estava junto com Paulo. E também Demas, né? Lembra que a gente falou também de Demas, né? Que Paulo também está lá com Paulo. Só que depois, né? Depois de um tempo, ele acabou se desviando, né? Paulo fala para ele, já na segunda prisão ali, Paulo menciona, né? Que Demas o abandonou porque ele se desviou para o mundo, né? A gente já falou um pouco sobre isso também. Mas nesse momento aqui, está lá Demas com ele. No final lá ele se desvia, mas aqui ele tá junto lá. Bom, e aí
também, né, ele fala, né, saudai os irmãos de Laodiceia, e ele fala aqui também de Ninfa, né, uma pessoa que também hospeda as pessoas, né, na casa dela ela criou lá uma igreja, uma reunião de oração, né, e também ele está pedindo para saudar ela lá em Colossos, né? E aí ele também pede aqui, né, no versículo 16, ó, você leu essa carta aí entre vocês? Então providencie para que ela também seja ali na igreja dos Laodicenses, né? Lá os irmãos de Laodiceia. Então, naquela região ali que a gente já comentou, né? Ele falou, leia igualmente perante vós, né? Então, transmita essa palavra para eles, né? Vocês leiam, entendam e também transmitam, né? E também, olha lá, ele dá uma informação aqui no versículo 17, ele fala assim, dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprides. Porque ele já está dando uma informação aqui para o Arquipo, falar, ó, você tem um ministério e você recebeu um ministério do Senhor, então fique atento para cumprir esse seu ministério, né? Uma coisa também interessante que eu queria mostrar aqui é o seguinte, vou até pegar aqui a minha Bíblia aqui, vamos falar em Atos aqui, eu queria falar uma coisa para vocês aqui, eu vou ler aqui, só um minutinho, peraí. Vocês lembram que... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então. Vocês lembram aqui no capítulo 15, quando o Paulo vai da primeira... tem a primeira viagem missionária, e depois tem a segunda, né? Então, o que a gente está falando aqui? Ele está falando aqui no versículo 10, né, quando ele fala de Marcos, o primo de Barnabé, né? Esse Marcos aqui, primo de Barnabé, a gente viu que Paulo e Barnabé, eles fizeram a primeira viagem, e aí quando eles foram fazer a segunda viagem, vocês lembram que era Paulo e Silas? Vocês lembram que teve lá um desentendimento com o Marcos, o primo de Barnabé? Aí, quando Paulo foi iniciar a segunda viagem missionária, ele acabou indo com o Silas. E lá também que ele conheceu Timóteo. Também está falando de Timóteo aqui, né? Enfim, Paulo fala muito de Timóteo nas cartas. Então, eu só queria dar uma repassada aqui, gente. No Atos, no capítulo 15, no final do capítulo 15, onde vai terminar a primeira viagem, e depois vai começar a segunda viagem missionária de Paulo. Olha que legal, ó. Vou ler aqui, ó. Já quando foi começar a segunda viagem de Paulo, a viagem missionária, ó. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Eu estou aqui no Atos 15, no versículo 36, tá? Ó, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos de todas as cidades que anunciamos a palavra, para ver como passam. Então, no final da primeira viagem, Paulo falou assim para o Barnabé, agora vamos fazer de novo esse mesmo trajeto para ver como é que estão as igrejas. Vocês lembram que o Espírito Santo tirou Paulo e desviou ele para outro caminho, que aí ele foi para a Europa, para a Macedônia? Foi naquele momento. Então, veja bem, quando Paulo foi começar essa segunda viagem missionária, tá aqui, ó. Ele falou, vamos lá, Barnabé. Ó, e Barnabé queria levar também o João, chamado Marcos. Olha aqui, chamado Marcos. É esse Marcos aqui, ó. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então, Paulo não achou justo ele ir junto, não, porque ele se afastou no trabalho. Aí houve entre eles uma desavença, que vieram a separar-se, então. Então, Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, aqui nesse momento da segunda
viagens de Paulo, foi Paulo e Silas. A primeira foi Paulo e Barnabé. Quando foi para a segunda, teve esse probleminha aqui. Esse é o Marcos que ele está falando. Só que ele já se reconciliou, aqui ele já está reconciliado, já se reconciliou com Marcos. Essa desavença pequena aí já foi superada, tá? Só para vocês verem. Aí entra o capítulo 16 lá de Atos, quando Paulo e Silas começam a fazer a segunda viagem, inclusive, lembra que eles foram presos, Paulo e Silas na prisão, lembra que a gente já conversou sobre isso? Olha só que interessante, ó. Continuando aqui. Chegou também a Derbe e a Listra. Então, Paulo e Silas. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de pai grego, mas dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Então, aqui que ele conheceu Timóteo, nessa segunda viagem missionária. Então, é importante a gente ter esses nomes na cabeça e ler. Atos é um livro muito importante para a gente estar lendo, porque tem muita história, né? Importante a gente entender aqui os contextos, para a gente entender o que Paulo está escrevendo, tá? Então, esse é o Marcos, primo de Barnabé, que teve essa desavença ali entre a primeira e a segunda viagem missionária, mas depois eles acabaram se entendendo, tá bom? Bom, e aí também, né, a gente também falou dessa região aqui de Colossos, que tem essas outras cidadezinhas ali, Laodiceia e Hierápolis. A gente também comentou que lá em Colossos são águas frias, né? E lá em Hierápolis tinha aquelas águas quentes, né? E aí tinha Laodiceia, que era outra cidade, que era muito rica. Laodiceia era uma cidade muito rica. E tinha uma água morna, e também era morna a igreja, a espiritualidade lá de Hierápolis também era, de Laodiceia, também era morna, assim como as águas, né? Isso é mencionado, né? Jesus menciona isso, né? Que a espiritualidade de Laodiceia era morna como as águas, né? Então ele faz essa analogia. Por isso que é bom a gente entender ali da região, né? Como é que é. Bom, e aí ele faz aqui a saudação final, né? De próprio punho, ele fala assim, ó, saudação é de próprio punho. Mas por que ele escreve assim, de próprio punho? Ele está falando que é ele que está escrevendo, porque era normal alguém escrever, né? Vamos supor, o autor é Paulo, mas quem está escrevendo é outra pessoa, né? Às vezes o Paulo, ele está falando e a pessoa está escrevendo. Aqui, no caso, Paulo só está falando, né? Deixando claro que é ele mesmo, né? Que está saudando aí o povo, falando sobre isso. E aí, no finalzinho aqui, ele fala assim, ó, lembrai-vos das minhas algemas. Essa frase aqui é interessante, né? Ele fala das algemas dele com Cristo, né? Então, o compromisso dele para com o evangelho é muito forte, realmente, né? Muito forte. E a graça seja convosco. Bom, e aí, com isso, né, a gente encerra essa carta, né, dos Colossenses. Então, esse capítulo 4, na verdade, é além da saudação dele falar dessas pessoas e tudo mais, ele também dá essa dica importante sobre a prudência para com as pessoas e também a necessidade de oração. E é importante também a gente entender para que ele ora, para que ele está pedindo oração, né? Sempre é importante a gente entender isso também. Para que a gente tem, o que a gente precisa orar? Orar para que as pessoas saibam cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, saibamos levar o evangelho para as pessoas, sabemos tratar as pessoas, sabemos abordar as pessoas para levar o correto evangelho para as pessoas, né? Bom, e aí com isso a gente vai encerrar esse livro, só reforçando o tema principal. O
tema principal aqui era o quê? Era Cristo. Cristo é o centro de tudo, porque estava tendo, né, naquela época, alguns desvios. E aí Paulo vem trazer 4 temas, ou 4 advertências, 4 coisas que a gente precisa tomar cuidado na igreja, né? Lembra que a gente falou? O primeiro era a distorção da doutrina. A gente tem que se preocupar, né? Porque tem muita gente que pode interpretar errado, e aí tem os falsos mestres querendo, né, desviar a palavra, né? Pondo coisa dele mesmo e distorcendo. Então, isso é uma coisa importante que Paulo nos trouxe nessa carta de Colossenses. Então, não podemos desviar de Cristo. A outra coisa que ele também trouxe aqui é que a gente também não precisa mais ficar observando as regras e rituais da antiga lei, porque a lei já serviu para o que tinha que fazer. Então, tinha muitos rituais, né, que não precisariam mais estar sendo feito para diferenciar lá os judeus dos outros. Por quê? Porque ele falou, não tem mais divisão. Não existe mais uma separação. Não precisa mais marcar, circuncidar uma pessoa para dizer que ela é cristã. Não é isso, mas agora, para a pessoa tem que ser salva, ela tem que acreditar e aceitar Jesus. Isso é suficiente, seja ela um gentil, um judeu, não importa. Então, Paulo enfatizou isso, que ele fala que tem muito... O que salva não é seguir aqueles rituais. O que salva é você aceitar Jesus, é você viver essa nova vida em Jesus, assim como Jesus já, né, nos ensinou. Que Jesus já é a nova aliança, ele já é o sacrifício de Deus para salvar nos libertar dos pecados. Ele já é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo e nos dar a vida eterna. Então, Paulo também deu essa abordagem. E também disse sobre as filosofias gregas também, né? Que são filosofias do homem, né? Naquela época tinha muito filósofo. Então, Paulo também vem atentar que essas coisas é do homem. Às vezes faz sentido, as pessoas acham bacana e tal, mas é do homem, não é divino. Então, a gente também tinha que estar entendendo sobre isso, ficar preocupado com isso. E, por último, o 4º tema que Paulo também abordou é o misticismo também, né? Que a gente também tem que ter cuidado com isso, né? Muita gente, às vezes, fazendo... A gente deu vários exemplos aqui, né? De misticismo, de rituais aí que a gente quer fazer para obter alguma vantagem, e a gente tem que sair disso, né? A gente viu, até hoje tem, né? A gente falou sobre misticismo, né? Muitas coisas que as pessoas às vezes querem fazer para resolver um problema de saúde, ou qualquer problema, e vai seguir um ritual, não existe isso, né? Alguém levantou a mão? Marcelino, a gente, o que a gente aprende com esses livros, com a Bíblia, é que aquelas coisas que a gente fazia, nós fazíamos, pelo menos eu fazia antes, né? Algumas coisas, assim, que a gente tinha hábito de fazer, simpatia, eram as coisas... Isso daí, você sabe, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba entrando, né? Eu tinha uma mania de virar o copo para achar as coisas, né? Aí um dia eu fiz assim, de falou, mas não é mais fácil a senhora pedir para o Espírito Santo? Eu não estava percebendo que eu estava fazendo uma simpatia. A gente acha engraçado, mas a gente não tomar cuidado, a gente começa a ensinar as pessoas. Mas não é muito mais fácil a senhora pedir para o Espírito Santo? Ai, nunca mais eu fiz. Você entendeu? É muito engraçado. Então, por que é bom a gente estudar assim com vocês? Porque a gente vai tendo cuidado, né? Eu fazia isso. Ô, gente, com criança mesmo, vira criança um berço, umas coisas que, ainda de vez em quando, eu me pego querendo fazer, você entende? Tá lá. Aí, aprendendo, a gente toma esses cuidados, porque é uma coisa que ficou enraizada na gente, né? As coisas que a gente fazia antes, né, Marcelino? Então, a gente estudando, a gente vai ficando mais esperta, mais com cuidado, né?
entendeu? Por isso que é bom o estudo bíblico, né? É. Outro dia, irmã, eu vi o chinelo virado, né? Eu, eu lembrei, né, quando eu era pequeno, opa, no chinelo virado, vai morrer a mãe. Vai morrer amanhã. Ai, cada coisa, né, irmã? Ah, é verdade, é verdade. Bom, agora a gente está encerrando, né? Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, o pastor Vânio ou a pastora Débora quer fazer alguma colocação, alguma coisa? Não, eu acho que foi tudo bom. Acho que o Edgar levantou a mão, ô Marcelino. Edgar? Só comentar sobre o que acontece nas igrejas hoje, né? Então, às vezes a gente fica pensando assim, puxa, como o pessoal é criativo, né? Então, você tem um evangelho, já o evangelho de Jesus Cristo super rico e que já dá sabe, uma abordagem assim geral de como você deve proceder, de como você deve agir, de como deve ser sua vida, já é mais que suficiente, né? É super, né? Ali para tocar a sua vida de uma maneira correta. E aí a gente, além do Evangelho de Jesus Cristo, você coloca ali o Evangelho do Edgar Morelli, do Marcelino, da Helena, do Vani, porque a gente quer colocar alguma coisa muito pessoal. Então, quando a gente lê, a gente bota ali coloca umas opiniões nossas a respeito, como muitos seriados e filmes e livros têm colocado sobre a vida de Jesus. Então, existe a vida de Jesus que está ali no Evangelho, que é fundamental e já é suficiente, né? Aí a pessoa coloca, mas Jesus também andando ali possivelmente falou tal coisa e começa, né, nos filmes, né, nos seriados que a gente tem por aí. Então são até interessantes para refletir, mas a gente precisa tomar cuidado para que isso não venha a se fundir ali no Evangelho e comece a distorcer a essência, né? E é muito fácil, né? Você começa a enxertar coisas na igreja. Olha, tem que dar tantas voltas, não sei aonde, pular, não sei o quê, fazer. Não sei se tem, porque tá na Bíblia, tá no Evangelho, Jesus falou para fazer. Tá? Você pode fazer. Talvez não aconteça nada, nem de errado, nem de bom, nem de mal, mas precisa, sabe? Pergunte se é necessário para você mesmo. Eu preciso fazer tal coisa para que para que Deus fique feliz comigo, para que eu esteja servindo a Cristo, né? Será que precisa? Aí você fala, acho que não. Deixa para lá, vou aqui, ó. Vou no Evangelho aqui. Porque é você se questionar, eu preciso dar tantas piruetas não sei aonde, sabe? Dar tantas voltas, fazer tais coisas. Será? Se preciso, eu vou fazer. Mas se não, e aí se percebe que não, né? Na maioria das vezes, né? Então, como o Paulo advertia lá, não estou nem falando aí da questão do chinelo virado e tudo, mas até coisa cristã. Você começa a enxertar no seu dia a dia. Isso aqui porque possivelmente Cristo vai... Não, né? Às vezes não. Está na Bíblia? Não, então esquece. E a gente vai seguindo, né? E essa criatividade do ser humano é perigosa às vezes, né? Ela inventa umas coisas muito assustadoras até dentro da igreja, né? E às vezes parecem bonitas, mas na verdade são distorções do evangelho, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Vigiar sempre, né? Verdade. Então tá bom, pastor Vani, quer então orar para a gente finalizar e dar suas considerações? Lembrando, domingo que vem, todos na igreja, vamos fazer um estudo bíblico presencial e depois vamos almoçar e nos confraternizar na igreja. Amém, vai ser bênção. Eu acho que como é importante a gente estudar, como a Helena falou, né? E de ver de como a Bíblia ela é viva, né? Tudo que Paulo falou naquela época serve para nós hoje. Acontece exatamente isso hoje. Exato. Tudo isso. Tudo que foi falado, você começa a pensar, isso eu já vi acontecer. Puxa vida, isso aqui eu vi acontecer com tal pessoa. A gente está passando por isso com fulano, com ciclano, em tal igreja. Então, de como a Bíblia é viva, né? E aí só uma coisa, só complementar o que o Edgar falou, eu concordo que a gente tem que procurar fazer aquilo que está na Bíblia. Só que muitas vezes Deus direciona algumas coisas também que não vão estar na Bíblia. É um direcionamento do Espírito Santo. Deus te manda fazer algumas coisas, Deus direciona algumas atitudes que muitas vezes não está ali na Bíblia, como a gente faz campanhas de oração, a gente faz uma semana de oração. Na Bíblia não fala em semana de oração.
Então, muitas coisas Deus direciona também para fazer, né? Para que seja feito. Eu não estou falando dos pulinhos, viu? Dos pulinhos, de cambalhota, não é isso. Eu digo assim, de que às vezes Deus direciona algumas coisas na igreja que às vezes não está na Bíblia. Semana de oração, às vezes fala, ó, tem que orar para fulano, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é direcionado pelo Espírito Santo. Por isso que é muito importante ter o conhecimento e saber o que é de Deus e o que não é. E a gente só vai saber discernir isso se a gente tiver o conhecimento da palavra. Por isso que é muito importante, como a Marina falou, a EBD, o estudo bíblico, esse conhecimento da palavra, que você vai saber, realmente saber se o pulinho é para Deus, é de Deus ou não. Né? De saber realmente o que é do Espírito Santo e o que não é do Espírito Santo, o que é do homem. Né? Geralmente a gente que leva a palavra, a gente que prega, a gente tem que orar muito e buscar a sabedoria do Espírito Santo, para não falar aquilo por empolgação ou por falar aquilo que é nosso, que está no nosso coração e não o que é do Espírito Santo, que às vezes pode acontecer também, né? Da gente estar sabendo de uma coisa, sabendo de algo, coisas que estão acontecendo, e a gente fala uma coisa como se fosse do Espírito Santo, e não é, às vezes é coisa nossa, é coisa que está no nosso coração, às vezes é uma tristeza, uma mágoa, e você fala e não foi coisa do Espírito Santo. Então, por isso que a gente tem que buscar muito conhecimento da palavra, para saber discernir e separar o que é de Deus e o que não é. Então, vamos orar, que está acabando o tempo, né? Isso. Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por todas as bênçãos, obrigado pela palavra, pelo ensinamento, Senhor, e que nós possamos realmente cada dia mais estar buscando esse conhecimento, ó Pai, possamos estar colocando em prática nas nossas vidas, estar colocando realmente nos nossos corações, que possa realmente encontrar um solo fértil, crie raízes em nós, ó Pai, a Tua palavra, Senhor Deus. Pai amado, eu peço que seja com o culto dessa noite, que o Senhor esteja direcionando tudo também, ó Pai, todo louvor, toda palavra, tudo que for feito ali, seja guiado, dirigido por Ti, ó Pai amado. Em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe, Amém. até a noite. Amém. Eu não vou estar à noite. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe.